Sabe aqueles aulões de atualidades? Uma vez a cada 2 meses, em que você vai para o anfiteatro e tem 2 horas de aula contando tudo para você que aconteceu. Eu tenho certeza que você já passou por alguma aula desse tipo, pensando que estava compreendendo atualidades, mas na verdade saiu da aula ainda mais inseguro, assustado com a quantidade de informações que você achou que precisava entender para poder ser um aluno de atualidades. Foi assim que nasceu também a minha proposta do extensivo de atualidades. Eu digo também porque nós temos disponível o nosso extensivo de geografia chamado Volta ao Mundo, que se você assistir os 2 cursos vai ser ainda mais completo, mas com uma proposta de alunos que já se dão bem na geografia e queriam ter uma aula de atualidades, criei também o extensivo de atualidades. Esse extensivo é importante deixar claro que não é uma aula de atualização. Atualização é diferente de atualidades. Você ouvir um podcast ou você ler um jornal não garante que você realmente vai entender aquela temática da forma como você deveria compreender. Ter uma aula de geopolítica é ter método, teoria, estrutura. Antes de olhar para um conflito e os seus desdobramentos atuais, é necessário voltar, é necessário buscar o contexto histórico, o contexto geográfico, por que não, já que eu sou professora de geografia, entender como relevo, como os recursos naturais, como que de uma forma nada determinista, mas como nós temos os aspectos naturais também determinando alguns conflitos importantes. Não só isso, entender as reais diferenças entre o que é etnia e o que é religião, compreender conceitos básicos, desde o espaço geográfico até a diferença de paisagem e território, é fundamental para uma aula de atualidades. O nosso extensivo de atualidades tem uma aula por semana e uma vez por mês você tem mais uma aula, que é uma aula de resumo sobre os principais acontecimentos. Lembrando que não é como aquele podcast que vai resumir para você tudo o que aconteceu, mas essa aula dos acontecimentos, ela visa destacar para você, estudante, o que é mais importante. Esse extensivo tem como público-alvo, obviamente, os vestibulandos, mas também os concurseiros ou você, que só quer ficar bem informado de uma forma crítica, com base do pensamento ali geopolítico, com uma boa base de geografia, de uma forma didática e tranquila de compreensão. Vem para o nosso extensivo, te espero lá!